Olá, meu nome é Larissa. Esse vídeo consiste em uma revisão acerca de componentes simétricas, para que posteriormente possamos estudarmos acerca da análise de sistemas elétricos de potência e compreendermos sobre os tipos de faltas presentes na rede, sejam faltas de curta duração devido a uma falha da isolação, uma ação involuntária ou mesmo faltas prolongadas devido ao aumento de corrente no sistema, devido a uma operação incorreta, seja uma nuance de carga no sistema ou até mesmo um aumento de carga mecânica no eixo dos motores, enfim. Bora começar! Bom, a nossa revisão de componentes simétricas vai começar revisando sobre o Teorema de Fortescue. Ele diz que um sistema trifásico desequilibrado ele pode ser decomposto por três sistemas trifásicos equilibrados. Aqui tem uma exemplificação de como seria um sistema desequilibrado. Ele tem três fasores porque é trifásico, mas eles têm módulos diferentes e eles não são defasados em 120 graus entre si. Para nós decompormos esse sistema desequilibrado, nós vamos escrevê-lo em componentes de sequência, a começar pelas componentes de sequência positiva. Então, será descrito como três fasores de módulos iguais, defasados em 120 graus e mesma sequência dos fasores originais. Se os nossos fasores originais desequilibrados possuem uma sequência A, B e C, então, nossa componente de sequência positiva, ela manterá essa sequência A, B e C. Componente de sequência negativa, também, três fasores módulos iguais, defasados em 120 graus entre si e sequência oposta ao dos fasores originais. O nosso fasor original é de sequência A, B e C. Nesse caso, será A, C, B. E a componente de sequência zero, que também, três fasores módulos iguais, mas nenhuma defasagem entre si. Eles são em fase. Como nós podemos representar esse fasor, né? Então, o fasor original ele vai ser a soma dos seus componentes, sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Ou seja, a nossa tensão da fase A será a soma, né? Aquela tensão desequilibrada, ela acaba sendo a soma da tensão da fase A de sequência zero, da tensão da fase A de sequência positiva e de sequência negativa. Olha como isso está descrito. Tensão na fase A. Né? A tensão na fase sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. E para a fase B, é a tensão da fase B de sequência zero, de sequência positiva e a tensão na fase B de sequência negativa. Da mesma forma, a tensão na fase C será a soma dos fasores das componentes de sequência. Mas nós podemos, então, escrever tudo em função da tensão de A, porque nós precisamos apenas saber o módulo de uma dessas, né? Fases para cada componente de sequência para poder sabermos das outras, porque elas possuem módulos iguais. Por isso, nós podemos descrever que a tensão da fase A é a tensão, a soma das tensões de fase A de cada componente de sequência. E a B, como que nós escreveríamos? Tudo em função do módulo da tensão da fase A que nós encontramos. Poderíamos descrever como a própria tensão da fase A, porque não tem defasagem alguma, né, de sequência zero, mas a tensão da fase A de sequência positiva, né, a gente está falando de módulo, porém, defasado em quantos graus? Em menos 120. O menos 120, ele é representado por esse alfa, ok? O alfa ao quadrado é 240 graus, enquanto o alfa é 120 graus, né? 240 nesse sentido e menos 120 nesse sentido. E a tensão, né, da fase A de sequência negativa, defasada em 120, que é o próprio alfa. Enquanto a tensão da fase C, se nós quisermos descobrir em função da tensão da fase A, é a própria tensão da fase A de sequência zero, né? A tensão da fase A de sequência positiva, porém defasada em 120, então vezes alfa. E na sequência negativa, é o módulo dessa tensão da fase A, defasado em menos 120, alfa ao quadrado. E se nós quisermos encontrar, em vez de a tensão de cada fase, as componentes de sequência? Bom, aí nós temos que fazer o inverso dessa matriz, ok? E com isso, nós temos que multiplicar essa soma vetorial por 1 sobre 3, como está identificado aqui. Então, a componente de sequência zero, ela será fase A, mais tensão da fase B, mais tensão da fase C. Enquanto, né, multiplicado por 1 sobre 3. Enquanto a componente de sequência positiva, ela será a soma, né, dessas tensões. Então, VA, VB mais VC, só que invertido
isso aqui. Você vai inverter a posição desses ângulos, ok? Então, por isso fica assim, olha. Mas é bem parecido com o sistema para encontrarmos, né, as tensões de cada fase. Então, é basicamente isso. E para a corrente se aplica a mesma análise. Para encontrarmos as correntes de sequência 0, sequência positiva e negativa, nós também multiplicaremos por 1 sobre 3 e a soma, né, desses fasores, igualmente. Corrente da fase A, corrente da fase B, corrente da fase C, para a componente de sequência 0. Para a componente de sequência positiva, também tem esses ângulos invertidos, igualmente aplicado, né, na análise das tensões. Agora, quando que nós teremos as correntes de sequência 0 em um sistema desequilibrado? Vamos pensar em um sistema trifásico estrela aterrado, ok? Com neutro. Bom, vocês concordam que a corrente do neutro ela vai ser a soma da corrente de cada fase? Então, a corrente do neutro é a corrente de IA mais IB mais IC. O que isso quer dizer? Nós sabemos quais são as correntes de sequência 0. IA mais IB mais IC multiplicado por 1 sobre 3. Então, a nossa corrente de neutro ela vai ser 3 vezes a corrente de sequência 0, que é essa soma, né, das correntes, essa soma fasorial. Bom, então, a nossa corrente de neutro ela vai ser 3 vezes a corrente, né, de sequência 0, porque assim nós voltamos a essa demonstração aqui. Ou seja, guarde isso, a corrente do neutro é igual a 3 vezes a corrente de sequência 0. Mas e se nós tivermos um sistema onde não possui o neutro? Se não possui o neutro, significa que esse sistema ele não tem corrente, né, componente de sequência 0, ok? E se o sistema disser que, na verdade, o nosso sistema ele tem a corrente de neutro igual a 0? Significa que nós não temos um sistema desbalanceado. Vamos verificar? Aqui, por exemplo, é um sistema estrela devidamente aterrado. Está sendo dito que a nossa corrente de neutro é igual a 0. O que significa que nós não temos zero, ou seja, componente de sequência 0. E o que isso quer dizer? Significa, então, que é um sistema balanceado. Bom, outro exemplo. Nós temos um sistema estrela a 3 condutores. Isso significaria que nós temos uma impedância de aterramento infinita. Ele não vai conduzir uma corrente para o terra. Nesse caso, nós não temos uma corrente de neutro. Não é possível ter uma corrente de neutro e, consequentemente, não temos uma corrente de sequência 0. Portanto, vamos recapitular. Corrente de sequência 0. Ela estará presente apenas em sistemas desequilibrados e com retorno pelo neutro. E para a corrente de sequência 0 igual a 0, sempre que o sistema for equilibrado ou que você tiver um sistema estrela a 3 condutores, impedância de aterramento infinita, ou delta, que só possui sequências positivas e negativas, porque ele não tem neutro. Ou seja, é dito que o sistema em delta ele é um filtro de componentes de sequência 0. E para encerrar, vamos relembrar como é calculada a potência em um sistema trifásico a partir das componentes simétricas. Não podemos esquecer que em sistema trifásico tem que se multiplicar por 3 essa potência. Então, ele vai ser a multiplicação, né, o produto da tensão de sequência negativa, positiva e sequência 0, que nós já sabemos como calcular, pelo conjugado das correntes de sequência, como está demonstrado aqui. E também, se nós quisermos descobrir a potência a partir das tensões de fase e não das tensões de sequências, componentes de sequência. Bom, nesse caso, será a tensão de cada fase multiplicado pelo conjugado da corrente dessa fase, né? E esse somatório aí que nós teremos a potência trifásica. Certinho? O vídeo foi esse. Deixe aí seu comentário caso tenha alguma dúvida.